Olá, pessoal, tudo bom com você? Seja boa tarde, bom dia ou boa noite, seja qual for a hora, a gente vai bater aqui um papo sobre as notícias do dia aqui nos Estados Unidos. Há pouco tempo agora, o que aconteceu aqui foi que o Donald Trump acabou decidindo de mover, né, o seu conselheiro de segurança, Michael Waltz, porque desde aquela história, não sei se vocês sabem, do chat, né, que ele foi colocado num grupo, e ele mesmo colocou um jornalista, né, do Atlantic Journal, que foi bastante polêmico, numa situação militar, onde podia ter bastante vazamento e até mesmo perigo para os soldados, né? Então a operação toda foi escrutinada e ele não se sentiu feliz, né, com as posições desse conselheiro. Ele moveu ele para a ONU, ele moveu ele para ser um embaixador. Enfim, o Donald Trump está seguindo aquela cartilha dele de despedir todo mundo que não faz aquilo que ele quer, mas ele, ao mesmo tempo ele está segurando bastante para não cair na fofoca, não cair na confusão, porque ele acha assim que se ele despedir os ministros dele já de cara, vai mostrar que é uma fraqueza do governo dele. Então ele não quer admitir os erros do governo desses 100 dias que são bastante confusos, mas a Loomer, né, que é uma política, ela disse, né, na realidade, para o Trump despedir todas as pessoas, entende? Ela aconselhou o Trump, não, despeça todo mundo que não faz as coisas corretas aqui nesse governo. Além do Donald Trump também estar cortando sorrateiramente o dinheiro, né, dos salários dos trabalhadores federais, né, dos trabalhadores públicos. Ele está fazendo modificações de salário, muitas coisas ainda por trás. E ele não está deixando esse pessoal muito feliz com ele. Pode ser que por isso ocorra vazamentos e ocorra, enfim, esse tipo de fofoca que deu o que falar aqui nos Estados Unidos, foi bastante confuso e bastante complicado. Vou ver com vocês aqui um vídeo e a gente vai conversar um pouco sobre essa história do Michael Waltz, porque o Michael Waltz, quem a gente sabe, né, ele já foi do exército americano, ele foi, enfim, um político que sucedeu DeSantis na Flórida, né, ele foi uma espécie de deputado, e ele passou a vida dele toda, depois de militar, ser um político de carreira, né, mais ou menos o que o Bolsonaro fez, né? Saiu do exército e virou um político. Ele é bastante conservador e aparentemente ele é contra a China, né? Então, se ele vai ser um embaixador que representa os Estados Unidos, vai dar bastante problema com a relação com a China, porque ele é contra a China, por quê? Ele reclama muito que a China faz repressão contra os uigures, né? Que é a minoria étnica que eles têm lá, que é muçulmana. Ele tem críticas a esse que ainda se tem muita dúvida se existe isso mesmo ou não, pessoas dizem que sim, outras dizem que não, enfim, é confuso. Mas ele tem uma posição muito clara, né, em relação à Ásia. E quem vai ficar no lugar dele como conselheiro vai ser o Marco Rubio. O Marco Rubio, esse cara, esse político também da Flórida, que ficou fazendo que é secretário também, né, internacional do Trump, e que ficou viajando por aí e ajudando o Trump a deportar pessoas, né, e ele é contra as pessoas que são a favor da Palestina, enfim, ele causou bastante problemas com a imigração, principalmente com o povo latino, do qual ele faz parte, né? O Marco Rubio, quem sabe muito bem, ele é de origem cubana, ele é filho de cubanos refugiados, mas ele é contra hoje os refugiados. Então, é aquele tipo de refugiado que hoje chegou, tomou seu lugar, né? Conquistou o seu lugar na sociedade, se tornou cidadão e não aceita que outras pessoas façam o mesmo, o que, enfim, né? Os seus predecessores fizeram. Então, a gente vai agora comentar um videozinho da CNN que eles fazem sobre o problema dessa conversa, né, que eles tiveram no Signal, que fez a expulsão do Michael. E vocês vejam que isso já faz muitas semanas, faz mais de um mês. Então, acredito que o Trump ficou com muito medo mesmo de tirar já de cara, porque ele era o cara para ser próximo a ser retirado, o primeiro a ser retirado do governo logo que saiu essa questão. Vou aqui ver com vocês essa análise. Então, eu vou ver se eu consigo colocar em modo teatrinho, sim.
Vamos lá. Como a gente fala aqui no Brasil, puxa uma pena, sai uma galinha. O Gunther, o Sandro está trazendo um ponto aqui, que também tem chamado a atenção na administração do Trump, que é esse relacionamento intruncado com outras figuras do alto escalão do governo. Mark Rubio, por exemplo, acabou assumindo interinamente. Não é o primeiro cargo que ele assume interinamente, outros cargos ele acabou assumindo. O Marco Rubio é um tapa-buraco do Trump, né? Porque pelo radicalismo dele e por aceitar tudo, beijar o chão que o Trump passa. Gente, para quem não sabe, o Marco Rubio, ele falava muito mal do Trump. Todos esses políticos conservadores durante o primeiro mandato do Trump, né? Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, que todos eles sabiam quem era o Donald Trump, e vocês podem buscar. Então, agora ele beija os pés do Trump, ele faz tudo. Então, é um faz tudo do governo do Trump. O Trump precisa de alguém para botar nesse lugar, interinamente botou o Marco Rubio. Interinamente. Ao mesmo tempo, tem aquela moça radical que foi falar para o Trump, tem um monte de gente aí que não gosta de você, demite. Hoje ela foi para as redes sociais comemorar a demissão do Mark Waltz. Olhando para esse tipo de relacionamento que Trump conseguiu promover ali na sua cúpula, no Salão Oval, o que a gente pode esperar disso? A gente pode esperar cada vez mais improvisação, Thaís, porque de todos esses, praticamente, eu diria, de todo o gabinete do Trump, o Waltz pode ser considerado o melhor preparado, principalmente em termos de política externa. Ele já tinha vivenciado o governo, ele já tinha experiência, ele serviu efetivamente. Ele tem experiência de governo e militar, e ele sabe muito sobre relações internacionais, com relações de guerra e tudo mais. Mas o que é engraçado é que ela estava falando dessa moça radical, né? A moça que eles estão falando é uma ativista da extrema-direita. Eu falei que ela é política porque realmente ela mexe com a política, né, dos Estados Unidos. Ela é uma espécie de conselheira de fora que falava muito abertamente para que o Donald Trump despedisse logo esse Michael Waltz, né? Porque ela considerou isso, segundo o New York Times, uma deslealdade depois daquela conversa que eles tiveram, uma reunião que eles tiveram no Salão Oval, né? Ela também, ela ataca muito, muito, muito veementemente os detratores do Trump, né? Então, é uma ativista de extrema-direita que a gente vê que o pessoal da extrema-direita que estão ocupando, na verdade, o lugar do Bannon, né? Porque eles são os seus conselheiros. O Trump se aconselha muito fora do governo. Mas eles estão comentando aqui na CNN também sobre a questão do Waltz, que ele tem muita experiência, e o Donald Trump está botando ele fora disso. Agora, o que a gente não sabe, com certeza, se foi ele mesmo que fez essa coisa de incluir o jornalista no meio dessa lista. Agora, eu não sei, ficou uma coisa meio nublada, aí vamos ver. No Afeganistão. Então, quando ele sai, aí, em parte, né, completando o que a gente já está falando, de que ele estava se dando mal com membros do governo por justamente ser muito melhor preparado do que todos os outros, principalmente que o Hegseth, né, o secretário de Defesa. Então, nesse momento em que o Marco Rubio assume não é um cargo qualquer, gente. Ele tem um poder agora de decisão sobre o governo americano que só remonta a Henry Kissinger no fim dos anos 60 e início dos anos 70, em que acumulou justamente o cargo de secretário de Estado e National Security Advisor. Então, o Henry Kissinger, que o papai do chão tenha, né, essa desgraça, ela foi conselheira de 2 governos, né, foi de 2 governos no passado, né, dos Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que foi do Nixon, deixa eu só ver aqui, e do Ford, é isso mesmo, foi do Nixon e do Ford. Então, ele fez aquela chacina no Vietnã, ganhou o Nobel da Paz por fazer paz com o Vietnã. Por isso que a gente não deve ligar muito para essa história de Nobel, né? Porque é tudo até o Obama ganhou o Nobel, o Obama fez tanta guerra, né? Enfim,
aquela coisa, uma dualidade. E o Henry Kissinger, ele era muito racista, né? Enfim, ele foi um conselheiro por muito tempo dos Estados Unidos, ganhou muita notoriedade, escreveu muito, e participou dessas guerras bem cruéis, né? Coreia, Vietnã, acho que ele fez tudo nesse tempo aí. Foi bem pesado. Mas o Donald Trump tem uma coisa, ele tem um passado de demitir muito seus conselheiros. No primeiro mandato, ele demitiu 4 conselheiros. 4 ministros. Imagina, demitiu 4 ministros, mais ou menos que nem o Bolsonaro fez com a educação. Demitia vários ministros da saúde também, a mesma coisa pela incompetência, que ele achava uma traição. Um dos casos que ficou muito falado naquela época foi do Michael T. Flynn, que ficou só 4 semanas em 2017. E, enfim, o Donald Trump, ele tem uma coisa de instabilidade muito, muito forte com esses conselheiros, principalmente esses de segurança, porque, claro, esses é que determinam, né, onde vai ter as guerras, onde vai ser feita a logística e tudo, e ele não quer ter nenhum problema de ordem mundial que não seja alinhado com o seu pensamento. O Donald Trump tem muita dificuldade de delegar ações, entende? Que ele não saiba, que ele não entenda, né? Então ele não gosta que alguém saiba mais do que ele. É uma coisa que vocês podem notar. Então ele já demitiu tantas pessoas, eu acredito que essa vez também vai. Botou um tapa-buraco que é o Rubio. Não acho que vai resolver muita coisa, porque ele se diz que não faz guerras e não sei o que mais, mas enfim, os Estados Unidos precisa ter segurança, né? E é mais do mesmo, né? A gente sabe que ele vai perder um cara lá importante, mas ele tá pouco se lixando. Se não for com a ordem dele, é um cara que participou da CIA, ou participou do FBI, não importa, ele despede as pessoas, só porque não estão alinhadas ao pensamento dele. É muito, muito conflitante. Ele não gosta de críticas. O Donald Trump não gosta de virar notícia e de críticas. Então, ele demite antes que a coisa estoure, porque ele não quer que saia nos jornais. Então, ele faz muito isso e demora muito para decidir, como foi agora, né? Ele ficou com parcimônia para decidir, porque ele era para ter sido despedido lá atrás, quando foi descoberto o chat que, enfim, mostrou a situação dos vazamentos que foram feitos na Atlantic, né? No Jornal da Atlântica. O Marco Rubio agora que se cuide, porque ele está acumulando muito poder, mesmo que fique interinamente por um pouco tempo, e que eu acho que vai ser difícil colocar alguém à altura. Portanto, uma improvisação ainda muito maior vem pela frente desse governo, se é possível isso acontecer. Ele delegando essa situação, né? Ele delegando essa situação para o Marco Rubio, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso vai dar um desgaste no governo, né? Ele não vai ter habilidade para comandar tudo isso por tanto tempo. Ele vai ter que colocar alguém nesse lugar. Já mostra um governo de improvisação, um governo de gambiarra, que ele faz através dessas contratações aleatórias. Aí ele coloca pessoas aleatórias que às vezes, não sei o que, não vou botar lá. Eu acho que ele nem olha o currículo direito, ou olha o currículo no começo, depois que ele vê que o cara tá fazendo coisas que ele não gostou, ou que não alinha-se com ele tira e bota outra pessoa, né? E ele pede sempre para essas pessoas da extrema-direita. Então, se ele ouviu a Loomer, que é da extrema-direita, muito possivelmente ele vai ter que colocar um cara do mesmo alinhamento. E a gente ainda não tem especulações, os jornalistas ainda não sabem direito quem vai ficar no lugar, né? A gente só espera que esse ministro, que eles falam que é muito preparado, que todo mundo diz, que está saindo, né, do governo Trump, o Michael Newman, vai ser embaixador na ONU, que ele mostre, né, alguma coisa útil, né? Que ele comece a vazar mais coisas, assim. Seria interessante para a gente poder ter um novo Assange, né? Porque eu não acho que ele vai ficar feliz, não. Porque todos os caras que saíram do governo do Trump, que eram alinhados do Exército, do FBI, eles denunciaram. Inclusive, um deles que até escreveu um livro de memórias, né? Acredito que foi o Flynn, não sei, falando muito mal do governo. Então, pode aguardar que vai ter um livro do Michael Waltz. Eu vejo vocês num outro vídeo e eu quero saber o comentário. Não deixe de dar o like e de compartilhar. Gente, por favor, tá? Se inscreva no canal, é importante porque eu posso trazer mais notícias quentes aqui dos Estados Unidos e dar um pouco de pitaco aqui, né? Porque a gente tem que dar um pitaco para ver o que acontece.
E é isso, né, gente? Vamos continuar aqui e, enfim, a lógica do Donald Trump, né? É mesmo que é o do Bolsonaro. Pois é, eu tô com medo que isso volte aí, hein? Brasil que se cuide. Tchau, tchau, gente. Até mais. Fui.